eu sou a Wanda Alves e hoje vou apresentar o segundo vídeo sobre a BNCC. No nosso primeiro vídeo eu falei sobre os princípios da BNCC no cotidiano escolar. Já hoje eu vou abordar a estrutura da BNCC, como ela ficou organizada e estruturada. A Base Nacional propõe-se a definir o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todas as crianças, jovens e adultos devem desenvolver ao longo das etapas da educação básica. Nós sabemos ainda que se trata de um documento extenso, que não é um documento pequeno, e que estabeleceu de maneira minuciosa conhecimentos, competências e habilidades como direitos a serem aprendidos e desenvolvidos durante a escolaridade básica. A importância dessa política se dá na medida em que, conforme ele foi definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB 9394/96, ela deve nortear as propostas pedagógicas tanto das escolas públicas como das privadas, da educação infantil, ensino fundamental e também do ensino médio em todo o Brasil. E nesse sentido, então, elaborou-se a BNCC para assegurar a efetivação desses direitos de aprendizagem e desenvolvimentos, desencadeando uma série de processos nas diferentes instâncias educativas, que devem convergir todas para o mesmo fim. A aprendizagem, então, se encontra no centro da BNCC. Ela é o ponto principal e, a fim de contribuir para a apropriação desse documento e por todos os atores implicados nesse processo educacional, esse vídeo vai trazer, então, uma abordagem que nos mostra como esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, desde a educação infantil, ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, estão organizados e se relacionam de modo progressivo, que é muito importante, para culminar nas 10 competências gerais que são apontadas pela BNCC e que eu sempre considerei o carro-chefe da BNCC, as 10 competências gerais. E avisando também assegurar o desenvolvimento dessas competências gerais que a BNCC define como uma trajetória das aprendizagens que devem ocorrer ao longo da educação básica, a iniciar desde a educação infantil, que estabelece 3 subfaixas etárias. Ela vem determinada em 3 subfaixas etárias. Primeiro considerados os bebês, que é de 0 a 1 ano e 6 meses. Depois as crianças bem pequenas, que são as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E depois as crianças pequenas, que é de 4 e 5 anos e 11 meses, onde encerra a etapa da educação infantil. Para cada campo de experiência e cada faixa etária são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, para cada uma dessas etapas, desses subgrupos, são desenvolvidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E com isso, nós temos também os campos de experiências, que são 5. O eu, o outro e o nós, que é considerado com as letrinhas E e O. Corpo, gesto e movimento, que é considerado nas letrinhas C e G, traços, sons, cores e formas, que é TS. Temos também escuta, fala, pensamento e imaginação, que é EF. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é T. Então, esses são os campos de experiência, são 5 campos de experiência em toda a estruturação da BNCC. E são diversos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para esses campos de experiência. E a mesma faixa etária. Então, havendo progressões, então, de aumento, com progressões de complexidade dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de uma faixa etária para outra. Isso a gente deduz que existe um grau de complexidade, que ele é feito gradativamente a partir da educação infantil até o final do ensino médio. E essa progressão ela é feita de maneira bem sistematizada, bem pontual mesmo, e a gente consegue perceber claramente quando a gente observa desde os objetivos da educação infantil até nas habilidades do ensino médio para frente. Do ensino fundamental para as outras etapas de escolaridade.
Dentro da educação infantil, também nós temos os direitos de aprendizagem que são assegurados pela BNCC, os quais fortalece e também entrelaça os campos de experiência. Nada está solto, há sempre uma amarração entre um e outro, ou seja, dentro dos campos de experiência e também dos direitos de aprendizagem, a gente percebe que um depende do outro, eles interligam, né? São entrelaçados. E quais são esses campos de experiência, então? Eles são 6. Temos conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E veja que esses direitos de aprendizagem estão comumente organizados conforme os pilares da educação. Vou explicar por quê. No princípio, quais são os pilares da educação? Primeiro, princípio ético, estético e político, certo? Se eu analisar o princípio ético, quais são os direitos de aprendizagem que estão colocados ali nesse princípio ético? Conviver e conhecer. Porque na convivência e no conhecimento, né, das crianças ali dentro da sua casa, no seu convívio escolar ou na rua, na sua vida normal, ele tende a perpassar por esse princípio ético, trabalhando com ele esses valores, o respeito, né, a resiliência. Então, são vários fatores imbuídos, né, dentro do princípio ético. Já no princípio político, a gente já começa daquele pontapé quando eu digo em participar e expressar. É onde que a criança ela participa, ela opina, ela expressa suas opiniões, né? Então, ela tem que ouvir, tem que entender, mas ela também pode participar. Então, está colocado dentro do princípio político. E já dentro do princípio estético, a gente colocou o explorar e o brincar, que é aquele onde a criança ela tem aquele conhecimento de mundo, né? Ela busca o conhecimento de mundo através das brincadeiras, através da exploração do espaço, do meio. Então, já agora, no ensino fundamental, como que ele foi organizado? Como que ele foi essa estruturação? Para o ensino fundamental, foi compreendido 5 áreas de conhecimento, que até então eram 4, e 9 componentes curriculares que permaneceram. As áreas de conhecimento são quais? Linguagens, por exemplo, dentro de linguagem está quais componentes? Língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa, certo? Antes tinha também o ensino religioso. O ensino religioso saiu fora dessa área do conhecimento e agora está com uma área específica para ensino religioso. Primeira área, então, linguagem. Segunda área do conhecimento, matemática, que vem com a matemática. Ciências da natureza com ciências humanas com geografia e história. E, por fim, né, finalmente, a área do conhecimento que foi acrescida, que é o ensino religioso com ensino religioso, porque antes ele era colocado dentro da área de linguagens. E para cada componente curricular, ele é dividido em unidades temáticas. Então, nós temos lá a área do conhecimento, os componentes curriculares, e dentro de cada componente tem as unidades temáticas que vão ser trabalhadas, né, bimestre a bimestre, mês a mês, trimestre a trimestre, que antes era chamado de eixos, agora são unidades temáticas. E cada uma dessas unidades temáticas, vão abranger uma série de objetos de conhecimento que a gente já conhecia como conteúdos, e agora ele se tornou objetos do conhecimento, que são aquilo que vai ser trabalhado no dia a dia, na sua sala de aula. E cada objeto, ele foi, né, tem diversas habilidades, que é a forma, habilidades são os objetivos que a gente tem, né? Antes, aqueles objetivos eram colocados como objetivos. Essas habilidades, ela vem para quê? Ela vem trazendo, né, para o nosso aluno as maneiras de desenvolver determinadas competências no final. É o procedimento, é o como fazer, certo? Então, essas habilidades vêm trabalhando com esses alunos, esse como fazer, né? Como ele vai desenvolver, como ele vai resolver os problemas do dia a dia, como ele vai resolver os problemas, situações que surgiram ao longo da sua vida, dentro ou fora da escola.
O enunciado ele foi organizado por componente curricular, né, o ano escolar e de acordo com o código alfanumérico, que eu já até falei em outros vídeos. Esse código alfanumérico, como está estruturado na BNCC, ele apresenta o primeiro par de letras que vai indicar o ano, né, a etapa escolar, por exemplo, EI, educação infantil, EF é do ensino fundamental e EM, ensino médio. O primeiro par de números, após esse par de letras, ele vai indicar o ano, né, o ano que a criança está, e no caso da educação infantil, o grupo por faixa etária, porque eu não falei lá logo atrás aqui que a educação infantil ela foi dividida por grupo de faixa etária, né, crianças bem pequenas, crianças pequenas, e então é dessa forma que ele foi colocado também lá no alfanumérico. Já o segundo par de letras indica o componente curricular, que ele vai ser trabalhado no ensino fundamental, e lá na educação infantil vai indicar os campos de experiência. Então veja que há diferença no alfanumérico entre ensino fundamental e educação infantil. A diferença na questão do par de números, né, que indica o ano de escolaridade, ou o grupo por faixa etária, que é na educação infantil, e já o segundo par de letras, componente curricular na educação, no ensino fundamental e ensino médio, e lá nos campos de experiência, no caso da educação infantil, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Aí vem o último par de números que indica a posição da habilidade na numeração sequencial do componente para cada ano escolar. E vai ficar, por exemplo, assim: EF, ensino fundamental, 01, que é o primeiro ano, MA, matemática, e 08, que é uma posição sequencial, uma numeração sequencial dessas habilidades dentro do componente matemática. Esse 08 ele vai repetir lá na língua portuguesa, lá na geografia, na história, por exemplo, mas lá no outro componente. As competências, aí vindo isso, a gente já tem um alfanumérico, já tem estruturado tudo isso, a educação infantil, como que ela foi pensada, em campos de experiência, direitos de aprendizagem, né, os objetivos e não habilidades, que as habilidades são do ensino fundamental para frente. Aí vem as competências específicas de cada área, que compõe um percurso que explicita como que é que essas competências gerais se expressam nas áreas e nos componentes curriculares. Quer dizer, então, além de tudo isso, eu vou ter cada área do conhecimento tem uma competência específica que vai trabalhar, que vai tratar do que é importante desenvolver nesses alunos dentro dessa área, seja na área da linguagem, na área das ciências humanas ou no ensino religioso, o que eu preciso, né, tá desenvolvendo esses alunos para que no final ele consiga desenvolver as 10 competências gerais. E essas competências específicas de áreas e também de componentes curriculares, por sua vez, convergem todos para as competências gerais. Porque nós temos competências específicas da área, competências específicas do componente curricular, todas estão amarradinhas, focando no desenvolvimento das competências gerais, que são aquelas 10, que a gente vai falar num outro vídeo bem detalhado. E as relações entre componentes curriculares dão um formato de interdisciplinaridade. O que significa isso? Antes a gente falava em disciplina. Quando eu falo em disciplina, é tudo muito encaixotadinho, muito redondinho, muito certinho para aquela disciplina. Agora não, nós temos componentes curriculares que um fala com o outro, né? A gente pode trabalhar de maneira interdisciplinar. O que significa isso? Eu vou trabalhar tanto na transversal como horizontal entre disciplinas, ou seja, componentes curriculares, agora não disciplinas, né, desculpem, entre componentes curriculares e também de progressão de ano a ano. Eu percebo claramente dentro da Base Nacional Comum Curricular, quando eu vou observar as habilidades, que elas estão progressivamente bem alinhadas desde o início da educação básica até o final. Então, existe essa progressão, ela é bem determinada, a gente consegue perceber ela claramente.
E isso faz com que eu tenha um resultado muito maior, um resultado satisfatório no final, que é o fechamento de tudo, que é a conclusão lá no ensino médio, onde que eu fecho, né, fica redondinha a questão do quê? Das 10 competências gerais. Então, é importante que essa relação de interdisciplinaridade seja também trazida para dentro do contexto da sala de aula, para o chão da escola, que meu aluno ele não vai ficar engavetado. E por que vem essa interdisciplinaridade, essa questão desse formato? Porque agora a gente não pode pensar mais no aluno, né, só como aluno. Ele é um ser integral. A integralidade, que eu falei no vídeo anterior, ela é muito importante dentro da Base Nacional Comum Curricular e do nosso currículo referência de Minas, consequentemente. E de outro lado, nós temos também as progressões das habilidades, né, que não estão restritas a seu componente curricular. Uma habilidade, ela tem que ser desenvolvida, por exemplo, na matemática, para você ter um resultado eficiente na geografia. Um exemplo. Por exemplo, eu vou trabalhar mapas, legendas, gráficos, tabelas na matemática, na geografia, que terão que ser reforçados, né, terão que ser trabalhados, desenvolvidos dentro da matemática. Não tem como eu fugir dessa interdisciplinaridade. Em suma, o que a BNCC então aponta como direito de aprendizagem? Que ficou muito assim, não ficou que os direitos de aprendizagem colocados, né? Os direitos de aprendizagem não tem isso. Mas ele foi apontado onde? De que maneira? Os direitos de aprendizagem foram traduzidos em quê? Nas 10 competências gerais, que a gente já, né, logo a gente vai falar sobre elas individualmente, nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que está lá dentro da educação infantil, que está, né, dentro do todo o contexto da educação básica, as competências específicas das áreas, as competências específicas dos componentes curriculares e também as habilidades, que é o que vai fazer todo esse trabalho para que a gente consiga chegar no resultado, né, no resultado final, no nosso objetivo final. Pensando nisso, qual que é o papel dos sujeitos, então, no ensino, né? O que é o papel de cada um dentro do ensino, pautado pela Base Nacional Comum Curricular? De tudo isso, então, vamos fazer uma pergunta. O que se espera dos professores, dos coordenadores e diretores em relação a todos esses enunciados? Bom, gente, espera-se que tenha a aprendizagem dos alunos, né, dos estudantes, como sentido de todas as suas atividades. Tudo que eu for trabalhar tem que ter sentido e estar, né, atuando coerentemente com as competências gerais e com os princípios que a gente falou anteriormente da BNCC. Para quê? Que possam contribuir nessa construção, né, na construção de um ambiente escolar em que se manifestam as 10 competências gerais. Lembra que eu falei que as 10 competências, elas é o carro-chefe da Base Nacional Comum Curricular? Então, tudo que eu fizer, eu tenho que estar pensando no desenvolvimento integral desse aluno, desse estudante. Não é só aqui, mas para a vida dele lá fora, né? Para amanhã, para o futuro, né? Para a juventude, para todas as áreas da vida dele, para todos os sentidos. E os professores que são mais próximos, né, do processo de ensino-aprendizagem, fica ainda a questão de que ele, além de cada área do conhecimento, de cada componente curricular, ele tem de proceder de maneira fundamentada e reflexiva em sala de aula. Que o nosso aluno ele tem que ser reflexivo, ele tem que ser ativo, ele tem que ser protagonista, e ele vai conseguir desenvolver isso se ele fizer esse trabalho dele dentro da sala de aula de maneira fundamentada e bastante reflexiva mesmo. Então, nós temos, por hoje, eu acho que é só, né, pessoal? Eu acho que nós temos que pensar no seguinte: tudo que vem abordado dentro da Base Nacional, que hoje está posto dentro do currículo referência de Minas, no caso de Minas Gerais. Tudo que está ali, tudo que está colocado, ele está pensando no ser como ser total, como ser inteiro, como uma integralidade.
E nós temos que ter muito cuidado na hora de elaborar nossas aulas nesse sentido. Principalmente agora com as aulas que a gente está tendo, que são as aulas remotas, né? Estamos iniciando, alguns já iniciaram as aulas remotas, no sentido de que a gente pense nessa criança, pensa nesse jovem, né? Nesse adulto, porque tem as modalidades da EJA também. Pensem nesses adultos, nessas crianças e nesses jovens como pessoas que têm uma vida completa. A gente tem que colocar nesse nosso planejamento. Tudo isso, assim, é uma maneira, né, da gente pegar e colaborar com esse processo agora, é utilizando desse plano de aula de maneira interdisciplinar, de maneira bem efetiva para colaborar com o dia a dia, com informações, com maneiras mais lúdicas, né? Para a gente estar trabalhando agora nesse momento de pandemia. Mas espero que isso tudo vá passar logo e que a gente vai voltar à normalidade dentro da nossa sala de aula. Então, por hoje é só, pessoal, e eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. No próximo vídeo eu vou abordar um pouquinho sobre a BNCC e a gestão escolar. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, podem deixar um recadinho aí nos comentários. E um abraço e até lá!